Bahia Meio-Dia. Oferecimento: Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Bahia Meio-Dia desta segunda-feira, 28 de junho. Você vê aí imagens ao vivo de Ilhéus. Hoje é um dia especial. A terra da Gabriela está completando 487 anos de emancipação política. A gente está vendo aí um dia bonito, de sol, fazendo 26 graus, uma temperatura agradabilíssima, 72% de umidade relativa do ar e as chances de chuva hoje à tarde são pequenas, tá? As chances ficam maiores na parte da noite. Nesta edição, você vai conferir uma reportagem especial sobre o aniversário de Ilhéus. E tem muita história para contar, viu? Ainda em Ilhéus, vamos falar da retomada da vacinação contra a Covid-19 com a primeira dose, que estava suspensa desde a última quarta-feira. Eliane Moitinho, boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos que acompanham o Bahia Meio-Dia. Aqui em Ilhéus, feriado hoje por conta do aniversário da cidade, mas muitas pessoas se aproveitaram para acompanhar a vacinação da Covid-19 e garantir a primeira dose, tanto da Coronavac quanto Pfizer. Nós estamos no drive-thru, muita fila aqui, apesar da fila grande, as pessoas não conseguem mais senha para vacinação. Aqui está encerrada a vacinação da Covid-19. Detalhes trago em instantes aqui no Bahia Meio-Dia. Quem pegou senha ainda vai ser vacinado, mas quem não pegou, só outro dia, não é isso? Valeu, daqui a pouco você traz os detalhes, Eliane. Vamos falar também sobre um grave acidente na BR-101 em Teixeira de Freitas. Uma mulher e uma criança, mãe e filho, morreram. Outras duas pessoas ficaram feridas. Segundo a PRF, o motorista perdeu o controle da direção e o carro caiu em uma ribanceira. Todos os detalhes você acompanha daqui a pouquinho. Você também vai ver que a maré avançou e provocou estragos na praia do Joia do Atlântico, na zona norte de Ilhéus. E a Marinha também emitiu um alerta de mau tempo para a cidade, que vale até hoje. As ondas podem chegar até 2,5 metros de altura. Todas as informações daqui a pouquinho no BMD. Fé e solidariedade e forró. Você vai ver no BMD de hoje que essa combinação deu muito certo lá em Ilhéus. No fim de semana, teve drive-thru de arrecadação de alimentos ao som de forró. Muita gente participou dessa ação realizada todos os meses há 35 anos pela paróquia São Paulo Apóstolo. Foi uma boa oportunidade da gente assim ajudar as pessoas nesse momento que estão necessitando. Eu estou muito feliz em poder contribuir com um pouco, mas que juntando dá um pouco mais. Que coisa boa de ouvir, né? Também tem esporte hoje no BMD. A Série B do Campeonato Baiano já começou e ontem o Grapiúna e o Barcelona se enfrentaram no estádio Mário Pessoa em Ilhéus. O time de Itabuna levou a melhor e venceu o Barcelona de virada por 2-1. Ainda hoje, aqui no BMD, você confere todos os lances da partida. Agora, 12:07, o telejornal líder em audiência na hora do almoço está começando. Eu abro essa edição falando da vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus neste feriado de aniversário da cidade. Eliane Moitinho está por lá acompanhando. Ô Eliane, o povo, pelo que estou vendo, a fila ainda está grande e o povo chegou para tomar vacina. Os primeiros chegaram ontem ainda, é isso mesmo? Isso mesmo, Roger. O primeiro da fila nós tivemos aí com ele mais cedo e ele esteve aqui desde ontem ao meio-dia. Ele chegou, deixou o carro, ficou até o horário que ele vacinou hoje, às 8 horas da manhã, que deu início aqui. Eu vou pedir ao nosso repórter cinematográfico, Maurício Catita, para mostrar como está a fila nesse momento aqui no drive-thru. Está grande. Embora essa fila grande, não tem mais vacinação. As senhas já terminaram aqui no drive-thru e também nos pontos de vacinação, nos pontos fixos, porque a prefeitura criou 2 esquemas de vacinação.
Um aqui, como você está vendo, o drive-thru, onde as pessoas chegam de carro para vacinação, e o outro eram pontos fixos, onde as pessoas chegam a pé. E deu muita fila, você está vendo, muitos carros ainda aqui esperando, porque a vacinação estava suspensa desde a quarta-feira da semana passada por conta do feriado. Na última sexta-feira, nós ainda mostramos as pessoas aqui no ponto de vacinação tentando vacinar, mas não conseguiram, porque houve aí um decreto da prefeitura dando ponto facultativo para os funcionários. Você consegue ver também pessoas que vieram ontem para a fila do drive-thru, mas também tinha muita gente nos pontos fixos, causando aglomeração, causando insatisfação das pessoas que não conseguiram se vacinar hoje. Nós podemos acompanhar duas entrevistadas que nós conversamos hoje pela manhã, se queixando dessa falta de vacina para todo mundo. Elas chegaram cedo no local, se deslocaram inclusive a pé e não conseguiram a vacina. Vamos acompanhar o que elas disseram? Não posso fazer nada, porque com a senha, o direito é a pessoa tomar. Tá entendendo, minha filha? É isso, tô com papel aqui, tenho diabetes, não tem mais senha. É brincadeira uma coisa dessa? Não vou tomar agora. Vou esperar outra. Eu vim da Princesa Isabel, da casa da minha prima. Vim por lá, porque falou que era lá na avenida, né? Eu perguntei a mulher falou que era lá na avenida. Aí depois eu fui e não vi ninguém, só vi muito carro. Aí depois eu perguntei uma conhecida lá da feira, ela falou, é lá na cruzada. Aí eu vim andando, que eu estava esperando o ônibus no ponto, mas o ônibus passou, eu falei, não, eu vou ver para ver que eu pego uma senha. E aí cheguei agora, em nome de Jesus. E não tem mais? É, não tem, agora só como que é aqui. Isso, Roger, você acompanhou aí duas pessoas falando a respeito e como elas, conversamos com várias outras que disseram que não conseguiram se vacinar apesar de terem chegado cedo na fila. Para Ilhéus foram destinados 1.658 doses, mas foi uma quantidade insuficiente para o número de pessoas que procuraram essa vacina. Nós conversamos com a coordenadora de imunização da cidade, Valquíria Cardeal, que nos explicou que foram separadas senhas, foram entregues senhas para as primeiras pessoas que chegaram na fila para poder garantir essa vacinação. Acompanhe agora o que ela falou mais cedo para a nossa equipe. A gente está entregando senhas em todos os locais, conferindo a documentação já para dispersar a fila. A gente está entregando a senha com a quantidade de doses de cada local, justamente para a pessoa não ficar aguardando até o final. Então a gente está entregando a senha e aí encerrando as senhas elas vão precisar retornar um outro dia que a gente fizer uma nova convocação. E a população de Ilhéus está interessada em se vacinar, está procurando a vacina, a primeira vacina, da primeira dose contra o coronavírus, mas não conseguiram encontrar nos pontos de vacinação aqui hoje. E ainda não sabem quando terá uma nova dose, uma nova remessa para a cidade. Voltamos com você, Roger. Ok, Eliane. Tem muita gente também que está reclamando que pessoas na faixa etária dos 40, dos 50, dos 60, estão todos procurando ainda, que não foram vacinados antes, né? Ainda estão procurando vacina, mas você está vendo aí, gente, que não chegou suficiente para todo mundo, né? Pois é, Eliane, muito obrigado. Veja o cronograma agora de vacinação em outras cidades da região. Em Itabuna podem se vacinar hoje as pessoas com 45 anos ou mais e as lactantes a partir de 18 anos. Esses públicos devem ir até uma das unidades básicas de saúde de 1 às 4 da tarde. Em Eunápolis vai ter aplicação da primeira dose para as gestantes e puérperas a partir de 18 anos e pessoas com 45 anos ou mais na unidade básica de saúde Vanderlei Nascimento, nas lojas maçônicas 5 de novembro e Obreiros de Eunápolis e na sede do Rotary Club. O horário é das 2 às 4 da tarde. Os profissionais da saúde, a partir de 18 anos, poderão tomar tanto a primeira quanto a segunda dose
na Unidade Básica de Saúde Oswaldo de Melo, de 2 às 4 da tarde. Já as pessoas que estão no prazo para tomar a segunda dose deverão procurar as lojas maçônicas 5 de Novembro e Obreiros de Eunápolis, também de 2 às 4 da tarde. Em Porto Seguro, as gestantes e puérperas a partir de 18 anos e os profissionais da saúde poderão tomar a primeira dose na Secretaria de Saúde de 2 às 4 da tarde. A segunda dose, para pessoas que estão no prazo de completar o esquema de imunização, está sendo aplicada até às 2 da tarde, também na Secretaria de Saúde. Em Teixeira de Freitas não terá vacinação, nem hoje, nem amanhã, por causa do feriado de São Pedro, padroeiro da cidade. Mãe e filho morreram em um acidente ontem na BR-101 em Teixeira de Freitas. Brunelli Gomes Rodrigues, de 26 anos, e o filho Yuri Gomes Xavier, de apenas 10 anos, estavam em um carro que caiu numa ribanceira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção. Brunelli morreu no local. O menino chegou a ser socorrido, mas também não resistiu. Os corpos estão no ML de Teixeira de Freitas. O motorista do carro e um outro menino de 8 anos, pai e filho, também estavam no carro e foram levados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Eles precisam passar por cirurgias. A família tinha ido passar o fim de semana em Porto Seguro e voltava para Vitória, no Espírito Santo, onde morava. Assim que liberados, os corpos serão levados para lá. O enterro deve ser realizado amanhã. O BMD dá uma pausa e no próximo bloco você vai ver a programação de comemoração dos 487 anos de emancipação política de Ilhéus. E ainda uma reportagem especial sobre o município, com relatos que vão levar você a uma Ilhéus antiga. O intervalo passa rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já. Voltamos falando sobre uma denúncia de aglomeração em Itapitanga. Foi ontem, num bar da cidade. Moradores enviaram esse vídeo para a gente, denunciando a situação. Eles disseram que isso acontece com frequência no local. A Prefeitura de Itapitanga disse que esse bar fica na saída da cidade, sentido Cafundó, e que geralmente as pessoas vão para lá no final da tarde. A Prefeitura informou ainda que um decreto proíbe o funcionamento dos bares até às 7 da noite na cidade e que quando eles receberam a denúncia, ou recebem sempre essa denúncia, a vigilância sanitária e a polícia se dirigem até lá e fecham estabelecimentos. Agora, gente, a polícia já sabe que isso acontece, né? A prefeitura também já sabe que acontece. Por que não caça alvará? Por que não toma uma providência mais enérgica, né? Todo final de semana está acontecendo, a gente recebe os vídeos e aí recebe uma resposta dessa. Vamos se ligar, né? Olha, tem também denúncia de aglomeração em Barro Preto. Foi ontem à noite no mercado municipal que fica no centro da cidade. Dá para ver que tem muita gente no mesmo espaço. A Prefeitura de Barro Preto informou que no período de 22 a 28 de junho permitiu o funcionamento das lojas até às 10 da noite e o delivery de alimentos até a meia-noite, respeitando as medidas de segurança. A Prefeitura disse que também suspendeu a realização de eventos e que reforçou a ronda na cidade com mais 4 policiais e que, mesmo assim, as pessoas não souberam lidar com a flexibilização dos horários. Por conta disso, o município informou que vai tomar providências para evitar as aglomerações. É isso que a gente quer ouvir. Agora, gente, olha, essa situação que você está vendo aí, de festa, aglomeração todo fim de semana, isso tem consequência, viu? E a consequência eu vou te mostrar agora. Vamos conferir aqui a taxa de ocupação dos leitos de UTI na região. Olha só, Itabuna, acima de 80%. 82% dos 49 leitos que existem aqui, 40 estão ocupados. Os clínicos, que são 56, 30 estão ocupados, portanto, 63% é a taxa. Em Ilhéus, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 70%. São 81 leitos, 57 ocupados. E os clínicos, dos 70 leitos, 34 estão ocupados, taxa de 49%. Vamos lá para o extremo sul. Em Porto Seguro, os leitos de UTI são 20, 17 estão ocupados, taxa de ocupação de 90%. Lá está tudo alto, né? Eunápolis, 20 leitos, 17 ocupados, 85% é a taxa de ocupação dos leitos de UTI e 85% também é a taxa de ocupação dos leitos clínicos. São 20, 17 ocupados.
Teixeira de Freitas, 73% dos leitos de UTI estão ocupados, são 11 estão aí ocupados, né? E 90% a ocupação é a taxa de ocupação dos leitos clínicos. São 10 leitos, só um está vago. Que situação, né? Olha, gente, hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data lembra a revolta de Stonewall, que se tornou um marco pelo movimento dos direitos do público gay. E ainda há muito pelo que lutar. Você sabe por quê? Olha só esse dado. A Bahia é o terceiro estado do Brasil com maior registro de assassinatos de mulheres transexuais e travestis. Isso ano passado, não é um dado de muito tempo, não. Ano passado foram 19 trans assassinadas aqui na Bahia. Contra o preconceito e a discriminação, a arte. As telas mostram o amor e a cultura expressados em pinceladas, na exposição Colorido Precioso, uma coletânea de trabalhos de vários artistas de Salvador. Os quadros estão no Centro de Referência LGBT, no bairro do Rio Vermelho, e celebram o dia 28 de junho. A data ficou conhecida como a Rebelião de Stonewall. Em 1969, batidas policiais em bares gays na região de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, eram marcadas pela violência. Os policiais invadiam os locais, ameaçando e espancando funcionários e clientes do bar. Mas no dia 28 de junho daquele ano, clientes e apoiadores reagiram e a consequência foi uma confusão que durou dias e se tornou um marco, que ajudou a formar o movimento atual pelos direitos civis do público gay. O Centro de Referência Vida Bruno é a casa da comunidade LGBTQIA+, aqui em Salvador. E não estampa apenas nas paredes o talento da sua população, mas também está aqui para atender às suas necessidades, esclarecer as dúvidas e acolher suas dores. O centro oferece assistência social, psicológica e jurídica, além de cursos de capacitação e orientação para a geração de renda e formação empreendedora. Tudo de graça. Sara é psicóloga e diz que boa parte de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros que procuram atendimento é por conta da dificuldade de aceitação da família e a exclusão social provocada pelo preconceito. LGBTs, de um modo geral, elas têm exclusão, né? Elas sofrem exclusão já na família, né? Começa pela família. Então, esse sujeito ele vai para a rua e também sofre exclusão social. Então, os impactos são enormes, tanto evasão escolar, depressão, ansiedade. De acordo com a psicóloga, o centro também oferece encaminhamento para quem pretende fazer tratamento hormonal. Eles buscam o centro de referência, fazem um processo de algumas sessões, né, para poder iniciar o processo transexualizador. Pessoas que não têm, né, que não têm esse conhecimento de que na rede pública a gente tem esse serviço gratuitamente, acabam recorrendo por hormonoterapia por conta própria, por aplicação de silicone industrial, né? Então, assim, são alguns desesperos, né, por não ter um acolhimento correto. Na parte de assessoria jurídica, o advogado Jorge explica que as demandas são variadas, mas a busca pela troca de nome é uma das mais requisitadas. Você vai fazer valer o seu direito de personalidade, de dizer como é que você quer ser chamado, qual é o seu gênero, e dessa forma tem que ser retificada a sua certidão de nascimento, que é um direito seu. Então isso ocorre de forma mais simplificada, diretamente no cartório, sem maiores problemas. A gente está aqui para orientar e para resolver qualquer dificuldade nesse sentido. Apesar das conquistas e de espaços como este, o público LGBT ainda é alvo da violência. A Bahia é o terceiro estado do Brasil com maior registro de assassinatos de mulheres transexuais e travestis em 2020. O relatório é da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Em 2019, 8 mulheres trans morreram por causa da violência na Bahia. No ano passado, foram 19 trans assassinadas, um aumento de 137,5%. É por isso que, para Marcelo, o dia 28 não é uma data para comemorar, mas sim para lembrar de uma luta diária
pela conquista e manutenção de direitos. Apesar de nós termos tantas leis, e Salvador, ela se destaca por ser uma cidade acolhedora no sentido de ter leis que garantam a liberdade de ir e vir a essa população, ainda nós temos que conviver com alguns tipos de preconceito que ainda são muito difíceis de se lidar. Hoje, Ilhéus está comemorando 487 anos de emancipação política. Vamos novamente, ao vivo até lá, só que agora conversando com a repórter Isabela Freitas. Isabela, a celebração começou cedo por aí, mas mais uma vez, mais um ano, onde essas comemorações não contaram com festas populares, não é? Boa tarde. Oi, Roger. Muito boa tarde para você e a todos. Exatamente, mais um ano aí com comemorações mais tranquilas, respeitando aí os cuidados de prevenção contra o coronavírus. A programação começou cedo, por volta das 5 horas da manhã, teve aquela velha questão da queima de fogos, como também a alvorada, né, hasteamento da bandeira, e teve uma missa solene na Catedral da cidade em comemoração a esses 487 anos. Agora o município preparou uma live solidária, trazendo artistas ilhéenses para poder celebrar esse dia, claro, com todo mundo de casa. E nessa programação aí desses artistas, dessa live que começa a partir das 3 da tarde, promovida pelo município, tem a participação de Louvor Livre, Banda Açucena Cheirosa, Nego Lu, Erval Lemos, Abdias e Lima, Ed, Luiz Bob e os Gonzagas, Estampa do Forró e também Beto Vilaça. Então, a programação de ilhéenses feita aí para comemorar com os ilhéenses essa data tão importante, 487 anos de história essa que está atrelada ao descobrimento do Brasil, por isso tão importante para os historiadores e também para os ilhéenses que fazem parte aí dessa história. Lembrando que Ilhéus, como muita gente sabe, sua maioria fez parte, foi capitania hereditária, uma das consideradas mais importantes em relação às questões econômicas. E a gente vai conhecer um pouco aí dessa história de Ilhéus, tanto marcada pelos livros da história, historiadores, como também pela memória do seu povo. Acompanhe agora na reportagem. Casal ilhéense com muita história para contar. Maria das Graças, de 67 anos, e Magno Lavigne, de 71, são casados há 49 anos. Nasceram e construíram toda a vida no bairro do Pontal. Na memória, guardam as lembranças da antiga Ilhéus. O nosso bairro aqui, na época, nós éramos independentes, não tinha ligação com o centro da cidade, nós éramos considerados como índios, os pontalenses índios, entendeu? Todos aqueles pontalenses nativos, mesmo como eu e minha mulher e outros, meus irmãos. Então, era pontalense. Depois surgiu o encontro da ponte Ilhéus Pontal, aí foi feita a aproximação melhor. Quer dizer que muita gente que mora aqui, que morava aqui no Pontal na época, não conhecia Ilhéus. Então, eles não chamavam, vamos para o centro, não. Eles vão para Ilhéus. Tem muitas lembranças das travessias que precisava fazer, porque não tinha ponte ainda, e vocês moravam desse lado do Pontal? Nós atravessávamos de lancha. Quando não era lancha, era o besouro, mas o besouro era caro, quem atravessava de besouro era quem tinha dinheiro. O besouro é o táxi hoje. Essa lancha ia carregada, igual os ônibus hoje andam aí. Ia carregada. Não tinha, era transporte de mercadoria, gente, estudante, passageiros de todo tipo. As memórias dos antigos moradores de Ilhéus também estão registradas no grande acervo do fotógrafo José Nasal. Há quase 50 anos, ele eterniza a história do município e do seu povo por meio das fotografias. Eu comecei a fotografar por interesse apenas de registrar a nossa vida colegial. Eu estava na Piedade, em 1972, e comecei a fotografar. Um mês que eu comprei a primeira câmera, uma câmera simples, uma câmera pequena, compacta, um mês, exatos 30 dias depois, eu comecei a comprar equipamento profissional. E, inclusive, montei um laboratório. Eu revelava as fotos. Eu tinha um laboratório com 2 ampliadores, tinha tudo.
E aí estendeu o meu gosto, além do cotidiano que eu vivia com os colegas e na família, eu comecei a registrar eventos, paisagens, e uma vizinha minha, Dona Hermosa Cardoso Vieira, ela me presenteou com algumas fotos antigas. Disse: meu filho, eu sei que você gosta de fotografia, vizinha de parede colada. Eu queria lhe dar essas fotos. Com uma câmera na mão e paisagens tão lindas como as de Ilhéus, é até difícil resistir e não fazer um clique. Conhecida pelas belas praias que atraem turistas durante todo o ano, Ilhéus é um paraíso que se popularizou no Brasil e no mundo pela literatura de Jorge Amado e seus personagens marcantes, como Gabriela e Nacibe, e também pelo cacau, que movimentou a economia da cidade por longos anos. Mas, de acordo com o historiador André Rosa, Ilhéus também teve outros marcos importantes na economia, a partir do período colonial. Nós tivemos, inclusive, a chamada Década do Açúcar, né? Por volta de 1540, 1550, que Ilhéus se torna uma das principais produtoras de açúcar, rendendo muito para a coroa portuguesa, né? De certa forma, a gente poderia situar a produção açucareira e aí também entrando a produção de aguardente, né? E melado, enfim, para, assim, podemos situar o auge dela no século XVI. A partir daí, nós temos produtos de subsistência, a produção de farinha e a extração de madeira, que seriam, vamos dizer assim, as principais economias durante o período colonial. Ao final do 18, o governo português entende que o cacau das colônias espanholas americanas estava rendendo mais que o ouro. Então, os documentos de época, nós temos registro que o cacau vai ser implantado em todo o litoral do sul da Bahia, desde Canavieiras até Valença. E com o aumento do consumo de chocolate na Europa, os países de clima temperado, o cacau vai ganhando, então, uma força muito grande, né? Os preços vão melhorando no mercado internacional. E nós temos aí o auge dele já no fim do 19 e começo do 20. Na época, o cacau chegou a ser responsável por 70% da renda baiana. Essa riqueza permanece eternizada no patrimônio arquitetônico, em vários casarões que foram erguidos pelos coronéis do cacau. Era uma forma de mostrar o poderio, não só da região, mas também de determinadas famílias. Então, o fato de você construir um palacete não era apenas para o uso, vamos dizer, de moradia. Era também um símbolo do poderio daquela família que o constrói. Entendeu? Então, é uma demarcação de posição social, de status. Hoje, a princesinha do sul da Bahia celebra 487 anos como cidade e se apresenta como estrutura com ares mais modernos, mudança que José Nasal faz questão de ir acompanhando. É no paralelo entre a Ilhéus de ontem e a de hoje que o fotógrafo acompanha o desenvolvimento da cidade e, principalmente, as mudanças na natureza ao redor. De um tempo que comecei a fotografar para cá, ter esse olhar mais histórico, um olhar mais do dia a dia da cidade, que a gente não percebe naquele momento que está acontecendo, só vem perceber tempo depois. Comparo algumas fotos com autores de um passado que eu não alcancei, 1920, 30, 40, 50, então já tenho algumas coisas que eu posso comparar de meus registros, inclusive, né? Então é uma transformação impressionante. É preciso que a gente conheça para que a gente ame. Esse é o desejo que eu tenho para os ilhéenses, amar a cidade. Matei algumas saudades com essa matéria. Dona Graça, seu Magno, conheço há muitos anos. Olha, gente, são histórias que dentro delas tem muitas outras histórias. E quem era assim fino em captar essa atmosfera? Jorge Amado, Adonias Filho, escritores ricos de memória que conseguiam buscar dentro das histórias das pessoas, das histórias da cidade, novas histórias e conseguiam fazer ficções maravilhosas, magníficas, e com elas
apresentaram a Ilhéus para todo mundo. A gente fica aí com esse registro maravilhoso de imagens sensacionais. Parabéns, Nasal. Eu também costumo estudar algumas coisas sobre Ilhéus com as fotos que ele mostra ali. Aquela ilha que você viu, aquela foto primeiro, é a Ilha do Frade, que fica ali pertinho da ponte Lomanto Júnior. Ilhéus, parabéns. Daqui a 13 anos tem 500 anos, hein? Olha, gente, o fim de semana foi de solidariedade em Ilhéus. No sábado, teve um drive-thru para arrecadação de alimentos. A iniciativa é realizada todos os meses pela paróquia São Paulo Apóstolo. Mas agora em junho foi diferente. Além de solidariedade, teve forró. Eu fui lá conferir e te mostro agora na reportagem. O drive-thru Fé e Forró começou pouco depois das 8 da manhã. A chuva caía forte, mas isso não desanimou ninguém. Muitas pessoas participaram da ação como voluntárias. Gildinay foi uma delas. Um prazer imenso, né? Porque tá sabendo que tá ajudando pessoas que estão precisando, né? Eu fico muito feliz com isso. Fico muito feliz. É muito comovente. Esse mês a arrecadação de alimentos está sendo animada pelo forró, mas ela acontece há 35 anos e tem como objetivo manter a segurança alimentar de famílias que vivem na região da paróquia São Paulo Apóstolo. Segundo o padre José Cristo, o número de famílias beneficiadas varia de um mês para o outro. Agora são cerca de 30. O padre explica ainda que, apesar de ser uma iniciativa pastoral católica, o serviço não é restrito a famílias católicas. O nosso projeto tem o nome de Compartilha e ele é um projeto ecumênico. A gente atinge aqui as famílias do morro, aqui, e não só católico. A gente não tem esse olhar só para o lado católico, porque a fome não tem religião. A gente tem esse olhar de que as pessoas, todas elas, carentes, a gente precisa atingir a elas, independente do seu credo religioso. E a gente atinge aqui as famílias cadastradas e as famílias que chegam aqui diariamente na porta, batendo aqui na porta, e a gente vai ajudando. A igreja de São Paulo Apóstolo fica na Avenida Princesa Isabel, uma área da cidade onde moram muitas famílias carentes. Em poucas horas, uma quantidade boa de alimentos foi arrecadada. Suzana mora em Ilhéus há pouco tempo. Ela conta que, independentemente da cidade em que está, faz questão de ajudar. Acabamos de voltar a morar aqui em Ilhéus, mas sempre que eu vim aí na missa, aqui na igreja com o Padre Cristo, e foi uma boa oportunidade da gente assim ajudar as pessoas nesse momento que estão necessitando. Eu estou muito feliz em poder contribuir com um pouco, mas que juntando dá um pouco mais. É isso, Suzana, é importante. Olha, o padre José Cristo me explicou que a paróquia São Paulo Apóstolo, ela tem só 2 anos, tá? Ela era ligada à paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro da Conquista, mas desde quando ali era uma capela que ela realiza esse trabalho, o projeto Compartilha, há 35 anos. O BMD vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que o avanço do mar está provocando estragos em Ilhéus. A Marinha também emitiu um alerta de mau tempo. O mar deve ficar agitado e as ondas podem chegar até 2,5 metros de altura. O intervalo é bem rapidinho, sai daí não. Depois de 20 dias de buscas, Lázaro Barbosa foi baleado e morto em Goiás. Ele era procurado por uma força-tarefa policial desde o dia 9 de junho, após matar uma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Aos 32 anos, Lázaro já tinha extensa ficha criminal, fugiu 3 vezes da prisão e era acusado de diversos crimes desde 2007. Ele foi encontrado no município de Águas Lindas de Goiás. O repórter Arthur Bernardi conversou com uma das mulheres que denunciou Lázaro à polícia. Eu estou aqui com a Jamile Cardoso, que vai conversar com a gente. No momento que veio a informação, veio um alívio com a prisão dele, né? Agora já se sabe que ele está morto. A situação estava muito difícil para vocês aqui, né? Bom dia. Tava mesmo. Todo mundo apreensivo, com medo. Eu mesma. Desde quando começou, a gente já sabia que ele ia vir para a banda daqui. E a gente tudo com medo, o tempo todo trancado, não saía, porque realmente estava todo mundo com medo. Você chegou a vê-lo por aqui? A gente viu ele ontem à noite aqui. O meu marido presenciou ele assim. Foi eu que chamei a polícia. Eu e a minha amiga, ela chamou primeiro.
Aí, só que falaram pra ela que era mentira, que era trote. Aí eu disse, ligue de novo. Eu fui, liguei de novo e falei de novo. Aí o meu pastor foi, falou também, ligou do celular dele. Aí foi que vieram pra cá. Mas tá grande alívio. Todo mundo comemorou aqui, demos glória a Deus, porque esse homem já estava passando dos limites mesmo. A gente está muito aliviado. Como os policiais viram que Lázaro estava aqui, houve um chamado por um megafone que a polícia tem, pedindo para que Lázaro Barbosa se entregasse, que não fugisse, porque o cerco já estava formado. Porém, ele não se entregou e ao longo de domingo à noite, por volta de 11 horas, meia-noite, até 7, 8 horas da manhã, a gente observava uma movimentação muito intensa aqui nessa área, tanto com policiais fazendo patrulhas a pé, também helicópteros fazendo a varredura e muitas viaturas também, porque essa é uma área rural. Se Lázaro fugisse da mata, poderia acabar entrando em alguma chácara. Então, uma patrulha muito intensa também com as viaturas das forças de segurança. Apesar de ser uma área com muitas chácaras, daqui para baixo a mata é fechada. Então, os policiais tiveram, de fato, um trabalho intenso para conseguir capturar Lázaro Barbosa. A gente não tem a informação exata do que aconteceu. Certamente houve um confronto, uma troca de tiros, não se sabe se tentou-se uma rendição ou não. Fato é que acabou primeiro com a informação de que ele estaria preso por parte do governador Ronaldo Caiado e agora já com a confirmação de que Lázaro Barbosa foi morto nesse confronto entre as forças de segurança. Você vem acompanhando ao longo de toda a manhã na nossa programação os detalhes dessa captura e também da morte de Lázaro, mas temos mais detalhes e uma cobertura completa no JH logo daqui a pouco, tá bom? 6 cachorros foram resgatados ontem em Eunápolis em situação de maus tratos. Eram 2 fêmeas e 4 machos. Os animais estavam magros, com muitos carrapatos e com cortes e arranhões pelo corpo. Segundo a Polícia Civil, os animais eram usados para caçar animais silvestres. 2 homens foram presos. Com eles, foram apreendidas 2 espingardas com munições, pólvoras, espoletas e chumbos. Eles vão responder por porte ilegal de armas e maus tratos. Os cachorros resgatados foram alimentados e vão ficar no Centro de Zoonoses de Eunápolis para serem avaliados pelos veterinários. Segundo a Polícia Civil, os homens continuam presos na delegacia de Eunápolis, aguardando audiência de custódia. A maré avançou ontem em Ilhéus. Foi na Praia Joia do Atlântico, zona norte da cidade. Os moradores disseram que a maré estava muito agitada e que a água invadiu algumas barracas e destruiu parte de algumas estruturas. Apesar desses estragos relatados pelos moradores, a Defesa Civil de Ilhéus disse que não registrou nenhuma ocorrência no município. E vale até hoje o alerta de mau tempo em Ilhéus emitido pela Marinha do Brasil. Vamos chamar novamente a repórter Eliane Moitinho, que com essas informações ao vivo para a gente. Ô Eliane, no sábado a gente já tinha relatado esse alerta de mau tempo, inclusive o mar estava assim tranquilo, como você está vendo aí nessa região onde você está, na zona norte de Ilhéus. Só que ao longo do final de semana um vento sudeste e leste entrou e agitou bastante o mar e, como a gente viu, causou estragos. Como é que vai ficar essa situação ainda ao longo desse dia? Pois é, Roger, eu quero antes dizer esse cenário paradisíaco aqui no litoral de Ilhéus, mas a previsão sim estava para muita chuva e segundo a Marinha do Brasil as ondas podem chegar a 2,5 metros, então não é ainda oportunidade nem ocasião para praia. Por isso eu vou conversar agora com o comandante da Capitania dos Portos de Ilhéus, Giovanni Andrade. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Havia uma previsão de chuva e mau tempo para hoje, né? Que acabou, parece que o tempo está abrindo. Boa tarde, Roger. Bom, na verdade, estamos atravessando uma rota oceânica que está vindo do Rio Grande do Sul, passando por Caravelas, chegando a Ilhéus, Bahia e o sul do estado de Rio Grande do Norte, Natal. Combinado com o sistema de baixa pressão do sistema central, faz com que as ondas do mar comecem a ficar muito altas e atingindo de mar grosso para mar muito grosso. E a questão toda, como você pode ver, as ondas chegam de 2,5 metros até 3 metros no mar aberto, com ventos de até 60 a 70 km por hora. Então, isso também ocasiona o que vai acontecer praticamente na parte norte de Ilhéus, são ressacas que está prevendo na Bahia e norte de Ilhéus, ressacas também que podem chegar mais perto da costa. Então, a Marinha emitiu alertas com relação à parte de navegação,
dizendo que a navegação ela está restrita. É extremamente necessário para você ter cuidado ao navegar. Bandeira amarela para esse dia, tendo em vista que os dados chegam até o dia de hoje. Amanhã pode ser que mude tudo, né? Está previsto muita chuva, mas o tempo deu uma melhorada, mas ainda continua ventos fortes e onda muito alta no oceano. Comandante, e é comum isso nessa época do ano ou a gente está vivendo uma situação atípica? Não é comum, a parte desse meio do ano, a parte de inverno, que é muito frio, mas o frio aqui é muito vento e chuvas. Então é um momento em que a comunidade náutica, a pesqueira, tem que ter muito cuidado. Ela tem que ter muita atenção com os dados meteorológicos que a Marinha emite, porque as embarcações ela tem um limite para se afastar da costa. Então o máximo é de 3, 4 milhas, e tem embarcações que querem fazer o seu pescado muito além disso, e às vezes esquece de obedecer essas normas, essas orientações que a Marinha do Brasil emite. E faz com as embarcações ocasionando seus problemas, embarcações de pane no motor, não tem rádio para comunicação, não tem bateria sobressalente, e a Marinha começa a tomar conhecimento 2, 3 dias após. Então, para poder ter um resgate, temos que acionar um navio da Marinha do Brasil em Salvador para poder vir ajudar nas buscas. Isso é muito importante, esse alerta. E como a pessoa em casa pode buscar mais informações? Tem um site que ela pode monitorar essa situação? Tem a Marinha do Brasil, qualquer um pode entrar no site www.marinha.dadosmeteorológicos, que a Marinha emite todos os dados de navegação do dia. E nós recebemos desses dados, a Marinha aqui, a capitania, ela tem o dever, nós passamos para toda a comunidade náutica, toda a comunidade pesqueira, todas as marinas, todas as pessoas têm conhecimento desses dados. Então ninguém deixa de tomar conhecimento do que está acontecendo em relação ao clima dia a dia aqui na região de Ilhéus. Muito obrigada, comandante, por sua participação aqui no Bahia Meio-Dia. Roger, eu acho que eu vou ficar por aqui, viu? Vou colocar um biquíni, aproveitar o sol, já que não dá para cair na água. Não me chama mais não, tá bom? Tá legal. Pode ficar tranquila, pode curtir essa praia, esse cenário paradisíaco, até porque grande parte desse alerta é para o alto mar, as ondas grandes, o mau tempo é mais um pouco afastado da costa, como o comandante ressaltou. Muito obrigado, viu, Eliane? Olha, além dos casacos, gente, e acessórios que protegem do frio, a pele também precisa de cuidados e proteção. Eu converso agora ao vivo com a dermatologista Aline Russell, que vai dar dicas de como manter a pele saudável durante a estação mais fria do ano. Olá, doutora Aline, muito boa tarde. Obrigado por nos receber aí no seu consultório. E é isso mesmo, né? É o maior órgão do corpo humano e muita gente não dá a devida atenção. E pensa até que no inverno ela não precisa mesmo de atenção nenhuma, né? Boa tarde. Olá, Roger. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para falar um tema que eu amo, a pele, né? Como você mesmo disse, o maior órgão do corpo humano. Então é muito complexo. Nessa época do ano, principalmente na nossa região, com as fogueiras, os fogos de artifício, é muito comum que a poeira e a poluição e a fumaça, ela vai fechar os poros. Isso vai dificultar a ação normal da nossa pele, por exemplo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Hidratar bastante a nossa pele para facilitar o devido funcionamento, né, com a hidratação adequada da pele. A pele vai proteger melhor, vai ter melhor elasticidade e vai combater de forma eficaz os radicais livres provocados pela poluição e a fumaça das fogueiras. Ô, doutora, aí a senhora falou de um tema que é difícil as pessoas entenderem, porque assim, o tempo está mais frio, as pessoas bebem menos água, porque o tempo está mais frio, e não se dão conta de que esse vento todo seco, muitas vezes, que bate em cima da pele e desidrata, né? Sim, é verdade, mas aí eu tenho uma dica muito legal. Bem, na hora de tomar banho, é muito comum nessa época do ano mais friozinho, a gente tomar banho muito quente, né? Então, aquela velha dica, evitar tomar banho escaldante. O ideal seria a água mais morna. E aqui, a outra dica é sobre o sabonete. Escolher sabonetes líquidos e de criança. Você pode diluir ainda para ficar melhor e mais eficaz. Diluir esse sabonete, metade água, metade sabonete. O sabonete líquido de criança, ele tem um pH neutro e ele ajuda na hidratação da pele e, consequentemente, manter o manto hidrolipídico, que é a proteção da nossa pele, e combater, né, os radicais livres, a poeira, as bactérias, vírus. Então é isso, um sabonete líquido. A pele branca ou a pele negra tem alguma... sofre mais ou sofre menos nesse período mais frio? Não, só vai sofrer mais, vai ser diferente na época do verão, mas no inverno todos são iguais, negras ou a pele branca.
A senhora falou aí do sabonete, me ocorreu o seguinte, sabonete glicerinado também pode ou não? Sim, pode, mas como eu falei, eu vou repetir, o sabonete líquido é melhor do que o sabonete em barra, porque eles são mais suaves, né? E já que a gente acaba tomando banho mais quente nessa época do ano, então o sabonete líquido ele é mais suave, então vai proteger melhor a nossa pele. A alimentação precisa mudar para poder dar uma sustentação melhor para a pele, para que a pele fique mais saudável? A alimentação não vai mudar específico por causa do inverno, né? A alimentação saudável o ideal é durante todo o ano, né? Em todas as estações do ano também, porque vai ajudar no combate, né, aos radicais livres, ao envelhecimento, à proteção da nossa pele, não só nossa pele, nossos cabelos, nossas unhas, nosso corpo, todos os nossos órgãos, né? A alimentação saudável vai ser benéfico para tudo, né? Porque tem pele em tudo isso aí que você falou, né? Tem pele na unha, tem pele nos olhos, tem pele nos dentes, não é isso? Mais ou menos, né? Mas todos os órgãos, né, vão se beneficiar com a alimentação saudável, porque a alimentação saudável com frutas e verduras, por exemplo, vai ter nutrientes, vitaminas, né, de forma adequada para combater, ainda mais agora que a gente está vivendo uma época, né, de coronavírus, a gente precisa estar com o nosso sistema imune mais reforçado, né? Então a alimentação à base de vitamina C, frutas e verduras, né, vai estar reforçando o nosso sistema imune. Desde criança que a gente ouve falar que cenoura é bom para a pele e tal, verdade, né? Sim, tem beta-caroteno, né? Então vai proteger a nossa pele, vai deixar a pele mais iluminada também, quem gosta de ter aquele bronzeado, né? Tem aquela dica no verão, comer bastante cenoura, tomate, para o bronzeado durar mais. É isso mesmo, essa é a dica verdadeira. Valeu, doutora Aline, muito grato por essas informações, por esses alertas e pelas dicas também. Grato mesmo e tenha um bom dia. Um abraço, tchau, tchau. Abraço. Agora, esporte. Ontem, Grapiúna e Barcelona se enfrentaram na Série B do Campeonato Baiano. O time de Itabuna levou a melhor e venceu a partida, de virada. Arquibancada vazia. Mais um jogo sem torcida por conta das medidas restritivas de combate ao coronavírus. Mesmo assim, teve gente que conseguiu dar um jeito de acompanhar a partida mesmo de fora do estádio. No campo, de um lado o tradicional Grapiúna, com 25 anos de história. O time de Itabuna não disputava uma partida oficial desde 2015. Do outro, o Barcelona, o jovem time ilhéense que foi fundado no final de 2019, participa pela segunda vez da competição. O jogo começou quente. Com menos de 1 minuto de bola rolando, o zagueiro Marconi, do Grapiúna, derrubou Flávio perto da área. Danilo cobrou e quase abriu o placar para o Barcelona, mas a bola ficou na trave. E o Barcelona continuou pressionando. Danilo cruzou na área e Peixoto cabeceou para fora. Pressão também de bola parada. Crispim sofreu falta e Apodi cobrou, mas a bola foi desviada sem oferecer muito perigo ao gol de Eric Paredão. E o Grapiúna apertou a saída de bola do Barcelona e chegou com perigo pela primeira vez no gol adversário. Ronaldo bateu, o goleiro Augusto defendeu, a bola sobrou para Luquinhas, que chutou para o gol e Augusto defendeu de novo. A resposta do Barcelona veio na sequência. Aos 23 do primeiro tempo, Peixoto cruzou para a área e o camisa 10 Ramírez dominou, abrindo o placar do jogo. O empate do Grapiúna veio pelos pés do volante João Neto, que cobrou escanteio e marcou gol olímpico. Na hora que eu fui bater a bola, eu vi que estava ventando bastante e olhei o goleiro estava bem adiantado, né? E eu procurei bater fechado para complicar ele e fui feliz e acabou que a bola entrou. Com o início do segundo tempo mais monótono, os técnicos mexeram nas equipes. Pelo Barcelona, saíram Peixoto e Velica para as entradas de Eduardo e Elivelton. No Grapiúna, entraram Luiz Felipe e Totinga, nos lugares de Luquinhas e Ronaldo. A virada do Grapiúna veio aos 25 minutos do segundo tempo. Em um rápido contra-ataque, João Neto tocou para Luiz Felipe, que bateu de primeira e fez o segundo do time. O Barcelona pressionou até o fim. Nos acréscimos, o time ainda tentava empatar a partida, mas não teve jeito não. Fim de jogo aqui no Mário Pessoa e o Grapiúna venceu o Barcelona de virada por 2-1. Agora o clube se prepara para enfrentar o Botafogo lá em Senhor do Bonfim no próximo domingo. E o Barcelona pega o Colo-Colo aqui mesmo.
É prazeroso, né? Que você vê um time praticamente ele todo da cidade, como é o Grapiúna, a grande maioria da cidade, a gente confiou nesses atletas e ele vem no campo de jogo hoje, um jogo aqui, um jogo bastante importante, abertura de competição, um ano e meio de pandemia, jogadores sem atuar, né? E consegue vencer e vencer de virada, que é mais importante. Graças a Deus deu tudo certo. Agora trabalhar durante a semana, esquecer Barcelona, pensar agora em mentalizar Botafogo para que a gente possa fazer um grande jogo. O técnico do Barcelona lamentou a derrota e já pensa no próximo desafio do clube. Primeiro tempo muito bom, nossa equipe controlou a partida, o adversário pouco chegou no nosso gol e numa bola parada, infelizmente, acabamos sofrendo esse gol de empate, né? Voltamos para o segundo tempo, o adversário fechadinho, jogando no nosso erro. E num erro nosso, uma jogada dividida no meio campo, onde o adversário dividiu forte, acabou ganhando essa dividida, pegou a nossa defesa saindo e foram felizes fazendo o segundo gol. Então o adversário foi cirúrgico, venceu pela entrega, principalmente na parte defensiva, um time que soube marcar, brigou o tempo todo, né? E a nossa equipe não conseguiu furar esse bloqueio. Agora já esquecer, né? Pensar na próxima, para que a gente possa conquistar nossa primeira vitória na competição. Além de Grapiúna e Barcelona, o Colo-Colo de Ilhéus também jogou neste domingo. O Tigre venceu o Camaçariense por 1-0 no estádio Valdomiro Borges, em Jequié. O gol do Tigre saiu numa cobrança de falta. Alessandro Azevedo cruzou na área e o zagueiro Chocolate marcou. Apesar de estar jogando fora de casa, o Colo-Colo tinha o mando de campo. A equipe vai jogar 2 partidas fora de casa por causa de uma confusão num jogo da Série B do ano passado. A gente se despede com essas imagens ao vivo de Ilhéus, que faz aniversário hoje. Olha, gente, eu vou aproveitar e fazer uma correção, viu? O município completa 487 anos de história, de fundação. De emancipação política, são 140 anos, que não é nada pouco, né? Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã de novo, nesse mesmo horário. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra. É nosso dever nos proteger e ajudar aqueles que amamos. Lave as mãos, troque a máscara, mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. TV Santa Cruz, no combate ao coronavírus.